sejam bem-vindas ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo que pode te ajudar a ganhar dinheiro vendendo seu artesanato para o cliente que quer realmente comprar. Eu sou Patrícia, sou artesã como você e há 6 anos eu vivo exclusivamente do meu artesanato. Na live de hoje eu vou te ensinar como usar os stories do Instagram para você vender o seu artesanato e conseguir alcançar o cliente certo que realmente quer comprar. Você vai entender qual que é a função dessa ferramenta e como que a gente faz o algoritmo do Instagram trabalhar a nosso favor nos stories. Antes de começar, eu vou pedir para você já seguir o perfil para não ficar de fora de mais dicas como essa e curtir essa live também para o Instagram chamar mais gente para trocar ideia com a gente. Se você está no YouTube, se inscreva e já deixa o seu joinha aí também. O que são os stories do Instagram? Os stories do Instagram, eles são uma ferramenta para conteúdos de consumo rápido, consumo imediato. Os stories, cada story do Instagram, ele dura 15 segundos e ele fica no ar disponível para que as pessoas vejam pelo período de 24 horas, a menos que você fixe ele em um destaque. A gente vai falar mais adiante sobre isso. Mas é um conteúdo de consumo rápido. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. E o que significa story? Story significa história. É história. Quando a gente traduz do inglês para o português, é história. Então, a função, a finalidade primeira dos stories do Instagram era realmente contar histórias. Era uma ferramenta, um espaço que você tinha ali dentro do Instagram, onde você podia contar algumas histórias. E essas histórias podem ser as mais variadas possíveis. Podem ser desde histórias da sua vida particular, do seu dia a dia, como histórias da sua loja, histórias da sua empresa, vários tipos de histórias diferentes. Aí é você que vai definir de forma estratégica, preferencialmente, como que você vai fazer para contar essas histórias. Então, por isso que é consumo rápido. Então, é como se fosse uma novelinha do nosso dia a dia ali, que a pessoa pode ir seguindo, pode ir vendo ali as coisas que vão acontecendo. Então, é ideal, uma ferramenta ideal para conexão e para relacionamento, para você estar mais próxima do seu público, estar mais próxima dos seus seguidores. Os stories é excepcional para isso. Porque o feed, quando você faz um post ali no feed, ele vai ficar ali, algumas pessoas vão ver, outras não vão ver. E é uma coisa, mesmo que você coloque um vídeo, alguma coisa assim, é uma coisa que não é tão dinâmica assim, ele é mais estático, né? Então você tem a interação ali dos comentários e tal, mas é uma coisa estática. Agora nos stories não, os stories é mais dinâmico, o seu público, o seu seguidor, ele te sente mais próximo dele. Então você consegue conectar mais com essas pessoas e se relacionar com elas. Então vamos lá. Para você conseguir esse efeito que os stories se propõem a fazer, que é a pessoa seguir os seus stories ali como se fosse realmente uma novelinha da sua vida, esses stories eles têm que ser interessantes. Se eles não forem interessantes, o que a pessoa faz? Ela mete o dedo ali e vai pulando para os stories seguintes. Ela não vai dar atenção para o que você está contando ali. Ela não vai te olhar. Então é por isso que muitas vezes as pessoas fazem um story e falam assim, mas não tá dando resultado nenhum, não tô vendo diferença nenhuma. E aí a pessoa acaba desistindo de fazer, não insiste mais em fazer os stories. É porque ela não tá conseguindo deixar esses stories interessantes, a ponto do público dela se interessar realmente por aquela história, movimentar aquele canal ali, aquela ferramenta do Instagram, e o Instagram entender, o algoritmo do Instagram entender que aquilo ali é relevante e começar a recomendar os seus stories para que outras pessoas vejam também, beleza? Então, o que é um story interessante? É aquele que tem começo, meio e fim. Imagina sempre a questão da novelinha, pensa sempre a história da novelinha. Se você vai assistir uma novela, você vai assistir um filme, e o filme começa de um jeito, de repente no meio aquela história se embola, vai para um outro tema, um outro assunto que não tem nada a ver, você vai perder o interesse. Você fala, nossa, começou tão bem, de repente entrou para um assunto ali que não tinha nada a ver com o começo, com o título do filme, com nada.
então eu parei de ver, não assisti até o final. É assim que funciona também nos stories. Então, se você começa os seus stories dentro de um contexto, dentro de um tema, dentro de uma história ali que você começa a contar, você tem que, durante o dia, preferencialmente, dar sequência nessa história. Isso tem que ter uma continuidade e seguir o mesmo tema, seguir o mesmo contexto. Porque daí as pessoas vão querer saber o que vem depois nessa história e vão continuar ali com você. Você consegue reter essas pessoas ali dentro dos seus stories. Então imaginem sempre isso. Toda vez que vocês forem fazer um stories, pensem nisso. A história precisa ter começo, meio e fim. Tem que ter um tema e tem que ter um contexto que amarra tudo isso. E as coisas têm que ter uma continuidade. Porque senão não faz sentido. A pessoa, quando chegar no meio e ver que a história parou ali, não teve final, não teve contexto, ela vai deixar de olhar. Então, qual que é o jeito errado que as pessoas costumam fazer stories? Primeira coisa, isso que eu acabei de falar, as pessoas fazem um stories sem contexto algum ou sem objetivo. Faz aquele conteúdo solto, conteúdo aleatório. E esse é um erro muito grande. Então, o que a pessoa faz? Ela acorda de manhã, vai lá e tira foto da xícara de café dela, posta a xícara de café e fala bom dia para todo mundo. Ok. Aí depois, no próximo story, ela vai e bota sei lá, compartilha uma piadinha. Não tem nada a ver. Aí depois no outro, ela vai e mostra uma foto do negócio que ela tá fazendo. Aí depois no outro, ela mostra a comida que ela tá comendo. Então, assim, o negócio fica sem contexto, sem objetivo. O que você quer com isso? Quando você posta sua xícara de café e fala bom dia no começo do dia, qual que é o seu objetivo? Tem que ter um contexto, tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê. Você não pode fazer isso de forma aleatória, de forma solta. Outro erro muito grande que as pessoas fazem nos stories. Story difícil de ler ou difícil de interagir. O que é isso? A pessoa vai lá, posta uma imagem, posta um videozinho, posta alguma coisa nos stories, enche de gif, enche de glitter, enche de brilhinho, bota aqueles filtros mirabolantes e tal, bota um texto ali em cima da imagem que você não consegue ler o texto deslocado, ou então com cor muito berrante, muito contrastante. Quando você vai fazer o story, você tem que imaginar que a pessoa que está lendo aquele story, ela tem que ter facilidade para poder ler. Imagina o seu story como se ele fosse um livro que a pessoa está lendo. O ideal é você pensar assim, quando você opta, né, por trabalhar com a ferramenta Story, é você pensar o seguinte: será que no fim de um mês, no fim de um semestre ou no fim de um ano, se eu pegar todos os stories que eu fiz, eu conseguiria montar um livro ou uma revista? Ficaria fácil de ler essas informações que eu estou tentando passar nos meus stories? Ficaria fácil de ler essa história que eu tô querendo contar ali nos meus stories? Então tem que pensar dessa forma quando vai fazer. Tem que estar muito fácil para a pessoa ler e para a pessoa interagir. Às vezes usa também as ferramentas de interação do Instagram, só que coloca de um jeito ali que ou a pergunta que você está fazendo na enquete ela é difícil de entender, a pessoa não consegue entender direito o que você está querendo saber, ou então coloca aquele monte de coisa misturada que a pessoa nem sabe aonde que ela tem que clicar, aonde tem que escrever ali para poder interagir com você. Então evita de fazer isso, deixa o mais limpo possível. Outro erro muito grande que as pessoas cometem também com os stories, não ter frequência. A pessoa vai lá, faz um story hoje, aí daqui uma semana faz outro. Aí passa um tempão sem entrar nos stories, sem fazer stories, depois de um tempão faz outro. Então, esse é um erro muito grande, porque o Instagram, ele gosta de constância, ele gosta de frequência. Ele gosta que você vá ali todo dia usar as ferramentas que ele deixa disponíveis para você. Se você não usa essas ferramentas todos os dias, quando você usa, o seu alcance vai ser mínimo. Pode ser a coisa mais interessante do mundo que você está postando. Isso vale também para o feed, tá, gente? Pode ser a coisa mais interessante do mundo que você está postando ali. Se você não tem essa frequência, o algoritmo do Instagram, ele não vai te dar o alcance que aquela coisa interessante que você postou merece. Entendeu? Então, assim, comecem a adquirir esse hábito de ter essa frequência de postagem nas ferramentas do Instagram, seja no feed, seja nos stories. Outro erro grande também
você não dá intervalo entre um story e outro. Então, às vezes a pessoa pega ali os stories, eu vou gravar um stories hoje, vou mostrar aqui alguma coisa da minha vida, mostrar os bastidores aqui do meu trabalho e tal, e pega ali e começa fazer um story atrás do outro, de 15 em 15 segundos, faz aqueles vídeos longos, não longos, né, porque são 15 segundos, mas ele emenda, né, os videozinhos que você vai fazendo. Então falando um monte de coisa e mostrando tudo de uma vez, fica aquele monte de storyzinho lá em cima, aquele monte de picotinho lá em cima que são os stories, e tudo postado de uma vez. O algoritmo do Instagram também não gosta disso. Ele gosta de entender que você está ali durante o dia. Então, o ideal é você dar intervalos entre uma postagem e outra dentro dos stories. E se você quer conversar com seus seguidores, quer conversar com seu público de uma forma mais profunda, onde você vai falar mais, onde você vai explicar mais, a ferramenta Live ela é preferencial do que os stories. Os stories é para jogo rápido, é para conteúdo rápido, que é o que eu falei para vocês. Então, não dar intervalo também é um erro grande que as pessoas muitas vezes cometem. A pessoa vai lá de manhã, despeja aquele monte de story ali, depois passa o dia de boa. Outro erro que as pessoas cometem quando vão fazer stories, não usar as ferramentas de interação. Como eu falei para vocês lá no começo, os stories eles são ideais para você conectar com seu público e para você se relacionar com o seu público. Então, conecte, relacione. Uma das formas de você conseguir se relacionar com seu público através dos stories são as ferramentas de interação. Que ferramentas são essas? Aqueles emojizinhos, aquela bolinha com os emojis que você coloca, que a pessoa clica para reagir ali ao que você escreveu ali ou postou. Aquelas ferramentas de enquete, a caixinha de perguntas. Mas eu não sei, caixinha de pergunta e tal. Gente, caixinha de pergunta é ouro. Se você tem a sua loja, tá querendo, tá postando no Instagram para divulgar a sua loja, divulgar os seus produtos artesanais, poste todo dia. Mas ninguém responde. Não interessa. Não interessa se ninguém responde. Ninguém responde agora. Só que se você não postar todo dia, ninguém vai responder nunca. Posta todo dia, que é o que eu falei para vocês de ter a frequência para o Instagram entender que você tá ali presente todo dia. Bota lá a caixinha de pergunta e escreve só assim, o que eu posso fazer para te ajudar hoje? Ou então, que tipo de produto você gostaria de ver na minha loja? Qual produto da minha loja você gosta mais? Posta uma perguntinha e vai postando todo dia essa caixinha de pergunta. Uma hora as pessoas vão começar a responder. E quando as pessoas começarem a responder, tome nota dessas respostas. Porque é nessas respostas que você vai conhecer o que o seu público realmente quer. Qual que é o produto que ele realmente quer ver na sua loja. Eles vão te dizer nas caixinhas, tá? Então, criem esse hábito. É o primeiro hábito que vocês têm que ter, de todo dia colocar a caixinha lá com uma perguntinha. Não fica frustrada, não fica triste, porque no começo ninguém responde mesmo, é super normal. Não precisa ficar fazendo aqueles negócios de você mesma responder para fazer de conta que tá bombando, não precisa fazer isso, tá? A pessoa não respondeu naquele dia, beleza, ignora. No outro dia você vai e bota de novo. O dia que responder, você vai e compartilha a sua resposta lá no Instagram, porque daí as pessoas vão ver que tem gente interagindo ali e vão sentir vontade de interagir também. Outro erro comum que as pessoas cometem nos stories. A pessoa vai, interage, usa as ferramentas de interação bonitinha, coloca a caixinha de perguntas lá e ela tá tendo respostas. As pessoas estão respondendo, ou as pessoas estão mandando comentários lá no inbox. E aí o que essa pessoa faz? Não responde. Não responde esses seguidores, não responde o público. Então isso é um erro gigantesco. Porque daí o que acontece? Essa pessoa que está respondendo a sua caixinha de perguntas ali, que está interagindo com você através da caixinha que você deixou disponível, se ela vê que você não está respondendo, ela vai achar que você não está nem lendo. Aí ela para de interagir com você ali. Então, se você tem 2 ou 3 pessoas que estão respondendo ali a sua caixinha, responde para essas pessoas. Vai lá nas respostas delas, coloca compartilhar a resposta, faz um story respondendo. Coloca lá direitinho, sabe? Conversa com essas pessoas, interage com essas pessoas. Porque elas vão se sentir especiais, porque elas vão ver que você deu uma atenção para elas e elas vão continuar interagindo com você ali, movimentando o seu Instagram. Então, responda, não deixe de responder quando as pessoas interagirem com você.
Outro erro grande é você apagar stories ou editar stories. O Instagram não gosta de jeito nenhum, isso vale também para feed, tá? Para post no feed. O Instagram não gosta que você poste alguma coisa e em seguida vá lá e apague. Ele não gosta. Ah, mas tá errado, tinha um erro de português, tinha uma coisa errada e tal. Se não for um erro muito absurdo, tá? Se for erro de português, beleza, tem problema nenhum ficar errado. Eu vou ensinar para vocês mais adiante como é que vocês vão fazer para resolver isso. Agora, se for uma coisa assim que não pode mesmo estar aparecendo ali, vamos supor, uma criança, você estava fazendo o story, conversando com as pessoas, de repente seu filho passou de fralda. Ou sua filha passou saindo do banho, passou sem roupa. Isso não pode de jeito nenhum. Isso aí é lógico que você vai apagar. Aí, paciência, o Instagram vai te punir um pouquinho ali porque você apagou e tal, mas são coisas que não pode deixar aparecer de jeito nenhum, principalmente questão de criança. Vamos lá, então qual que é o jeito certo de você trabalhar com a ferramenta Stories do Instagram? Primeiríssima coisa, sem isso você não vai abrir o seu Stories para poder postar nada. Primeira coisa, definir um objetivo. O que você quer com esses stories? Você não vai fazer a partir de hoje mais stories sem objetivo, tá? Sem intenção. Qual que é a sua intenção com esses stories? Você quer se conectar com o seu público? Você quer se relacionar com o seu público? Você quer informar o seu público a respeito de alguma coisa? Ou você quer autoridade, você quer que seu público perceba que você domina a técnica que você faz, que você tem autoridade sobre o que você está falando? Ou você quer vender? Então, esses são alguns objetivos. Existem outros objetivos que você pode colocar também, mas esses são os principais objetivos. Então, por exemplo, hoje eu quero fazer um story de conexão. O que é um story de conexão? É quando você vai contar alguns momentos do seu dia, alguns momentos da sua vida, ou do seu backstage, vai mostrar alguma coisa ali do seu backstage, para conectar com o público que está do outro lado. Entendeu? Então vamos supor que seu nicho é maternidade, o seu público é de mães que acabaram de ter bebês e você, coincidentemente, é parte do seu público. Você também é uma mãe, teve bebê recente, etc e tal. Você pode fazer uns stories mostrando o seu dia a dia, mostrando seus perrengues, mostrando suas pelejas com a criança, entendeu? As dificuldades que você tem e etc e tal, porque daí o que acontece? O seu público entende que você é como eles, ele se conecta com você, ele vê que você tem os mesmos problemas, que você tem os mesmos perrengues, e aí ele começa a pensar assim, eu sei que ela me entende, porque ela passa pela mesma dificuldade que eu passo. Agora, se você não é esse tipo de público, se você não teve bebê recente nem nada disso, você pode fazer posts de conexão também em outros contextos. Você pode mostrar o seu dia difícil, a sua rotina, sabe? Acordei de manhã, tô fazendo um café da manhã, tô correndo, porque minha vida é corrida, sabe? Umas coisas desse tipo assim. Para a pessoa que tá do outro lado, ela realmente perceber que você passa pelos mesmos problemas que ela e também pelas mesmas vitórias, né? Não é só problema que a gente vai mostrar para conectar. Às vezes as conquistas também conectam. Objetivo de relacionamento. Relacionamento é quando você vai conversar, você vai trocar uma ideia com seu público ali nos stories. Aqui as ferramentas de interação são essenciais. Você vai fazer alguma enquete, alguma coisa para conhecer melhor seu público, as preferências, as caixinhas de pergunta, aqueles negocinhos que você arrasta para a pessoa colocar a reação ali, se médio, pouco, máximo e tal. Então, esses são stories de relacionamento. É quando você vai conversar mesmo com o seu público. Às vezes você pode jogar uma pergunta, pedir para a pessoa te responder no direct. Qual que é a diferença de responder no direct e responder na caixinha? A caixinha, ela tem uma quantidade limitada de caracteres, então você não pode escrever muita coisa na caixinha quando você vai responder. Mas no direct você pode responder livre, você pode escrever o tanto que você quiser ali. Então, você pode, às vezes, dependendo da pergunta que você está fazendo, dependendo da conversa que você está tendo com esse seu cliente, com esse seu público, você pode pedir para ele te responder lá no direct. Falar, manda para mim lá no direct e tal, o que você acha, o que você pensa a respeito disso.
e aí depois você compartilha essas respostas lá nos seus stories. Outro objetivo de informação. Como que você vai informar o seu público? O que você vai informar para o seu público? Então, você pode informar, por exemplo, que você vai fazer uma promoção semana que vem. Você pode informar que você vai participar da Black Friday. Você pode informar que você vai lançar produtos novos no dia tal, que vai ter um evento de lançamento de algum produto novo seu, que você vai fazer nos stories, etc. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Você pode informar algum tipo de alteração, algum tipo de aviso, comunicado da sua loja em especial. Então, por exemplo, no final de ano agora a loja vai estar fechada do dia 20 de dezembro ao dia 10 de janeiro, porque estaremos em férias. Os pedidos de Natal, eles devem ser feitos até o dia 20 de novembro, as entregas serão feitas até tal data. Então, tudo isso é informação que você pode usar os stories para poder comunicar os seus clientes, o seu público ali a respeito da sua loja, do cotidiano da sua loja. Outro tipo de informação que você pode passar para o seu cliente ali, para o seu público, como que ele faz para comprar na sua loja. Então, às vezes a pessoa está no Instagram, mas ela não sabe como que ela gostou do seu produto que você postou, mas ela não sabe como que ela faz para comprar. Você pode usar os stories para isso. Você pode falar lá nos stories, você faz um videozinho rápido e fala, olha, a gente lançou essa semana essa coleção tal, que tá linda de viver, mostra a coleção, etc. E aí você fala, se você tem interesse em adquirir algum desses produtos, você pode me chamar no direct, clica aqui em tal lugar, mostra lá direitinho, você vai clicar aqui em tal lugar, vai me chamar lá no direct, a gente vai trocar uma ideia ali, a gente vai conversar. Ou então, se você tem uma loja, por exemplo, no Elo7, você pode colocar o link da sua loja lá no link da bio, e aí você pode, nesse story, informar para essa pessoa, falar, olha, se você quiser comprar algum dos meus produtos, é só clicar no link que está na minha bio, que você vai cair dentro da minha loja, e lá você vai conhecer todo o meu catálogo, todos os produtos que eu tenho disponíveis lá. Então, informa, você pode inclusive colocar o link da sua loja no próprio Stories e falar para a pessoa, clica aqui nesse link que está aparecendo aqui embaixo, que você já vai para a minha loja. Outra coisa que você pode informar, informações técnicas. Então, se você trabalha, por exemplo, num nicho que as pessoas têm um pouco de dúvida a respeito dos olhinhos com trava, no caso do amigurumi, por exemplo. Ou então algum material que você usa, se pode lavar, se não pode lavar, se pode ficar no tempo, se não pode ficar no tempo, você pode usar os seus stories para poder informar isso para o seu público, para o seu cliente. Você pode fazer um story, falar, hoje meu objetivo é tudo story informativo. Então, eu vou falar sobre a loja, como que compra, vou mostrar alguma curiosidade técnica aqui dos produtos, como que cuida, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter com o produto, como que faz a manutenção desses produtos. Então, é assim que funciona a sequência de informação, quando você vai informar nos stories. Outra coisa, outro objetivo é a autoridade. Então, na autoridade, você pode colocar nos seus stories alguns depoimentos de clientes. Então, às vezes o cliente, quando a gente tem loja, por exemplo, no Elo7, lá dentro do Elo7 você tem as avaliações dos clientes. Então, o cliente recebe o produto, ele comunica ali que o produto foi recebido e ele deixa uma avaliação a respeito daquele produto. Se você tem avaliações ali, ou se você tem comentários dos seus clientes, seja por WhatsApp, seja pelo Instagram, qualquer tipo de ferramenta, você tem aquilo ali por escrito bonitinho, você pode dar um print naquilo ali e fazer stories de autoridade, mostrando que o seu produto é realmente bom, que as pessoas estão gostando do seu produto. Outro jeito também de fazer stories de autoridade, depois mais pra frente eu vou falar pra vocês, é você fazer o dia do cliente. Então, você pode tirar um dia da semana, assim, esse dia aqui é o dia que eu vou fazer stories de dia do cliente. E comunica os seus clientes sobre isso. Quando você vai mandar o produto, você pode mandar na cartinha de agradecimento junto um comunicadozinho, você coloca lá embaixo, fala, todas as quintas-feiras nós postamos no nosso Instagram fotos de clientes. Então, envie a sua foto usando o nosso produto para a gente divulgar você no nosso Instagram. Principalmente para nicho de infantil, maternidade, coisa que é relacionada com criança, as mães amam ver os filhos como top models, né? Como modelos divulgando produtos de marcas. Então, usem esse tipo de estratégia, porque daí as pessoas vão começar a te mandar feedback, vão começar a mandar as fotos, e essas fotos você vai usar não só nos stories, mas em várias outras divulgações da sua loja, de clientes felizes, de clientes contentes e tal,
Foto, depoimento por escrito, depoimento falado, áudio, vídeo, etc e tal, você pode usar, colocar ali nos stories para reforçar a sua autoridade. E por último, eu coloquei aqui de objetivo de venda. Então, o objetivo de venda, hoje a gente tem o Story como uma ferramenta de venda em que as pessoas deram o nome de Story Shop, né? Que seria vender pelo Stories mesmo. E se você consegue fazer isso direitinho, de forma estratégica, você consegue excelentes resultados. É uma ótima forma para você trabalhar suas vendas ali dentro do Instagram. Então, vamos lá. E aí, como que você vai fazer, então, para trabalhar os stories? Primeira coisa, você já definiu qual vai ser o seu objetivo. Resolveu lá o que você vai fazer. Segunda coisa, definido esse objetivo, você vai fazer um script com sequência. O que é o script? O script é quando você coloca por escrito ali qual que vai ser a sequência de coisas que você vai postar. Gente, parece difícil, mas não é difícil. É super fácil. É você pegar uma caneta, um papel, você não precisa de mais que isso para poder fazer um script ali de sequência de stories. E facilita demais, porque você não se perde no meio do processo. Então, você vai pegar um papelzinho e uma caneta. Vamos supor que você definiu que o tema você vai lançar um produto. Você está lançando uma coleção de Natal, vamos colocar assim. O que você vai fazer lá? Eu vou fazer 10 stories hoje. Vou dividir esses stories, vamos botar 12 para ficar fácil a conta. Vou fazer 12 stories hoje, vou dividir nos 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite, porque eu já falei para vocês que tem que ser intervalado. Então, dividiu. Você vai fazer 4 em cada intervalo. Então, 4 de manhã, 4 à tarde, 4 à noite. Beleza. Escreveu no papel 12, dividiu em 3 blocos de 4. E aí, o que você faz? O que eu vou começar falando de manhã? A primeira coisa que você tem que fazer é falar para o seu público qual que é o tema do dia. Então, se o tema do dia seu é lançamento da coleção de Natal, a primeira coisa que você vai falar, bom dia. Você pode fazer bom dia, pode botar sua xícara de café, se você gosta dessas coisas e tal. Você coloca, bom dia, começando aqui com um cafezinho, porque logo mais vai ter lançamento da nova coleção de Natal e etc e tal. Aí você tem que pensar o seguinte, todos os stories você tem que tentar colocar algum tipo de interação, principalmente nos 3 primeiros. E de preferência esses 3 primeiros você postar antes das 9 horas da manhã. Os 3 primeiros, isso aí é regra, vocês anotem aí, bota na caneta. Os 3 primeiros stories antes das 9 da manhã, com um intervalo mais ou menos de 15 minutos entre um e outro, e os 3 tem que ter obrigatoriamente algum tipo de interação. Ou a pessoa clicar no emoji, ou uma caixinha de pergunta, ou a pessoa responder uma enquete, qualquer coisa. Lembrando sempre que essa interação tem que fazer parte do contexto do tema do dia, porque senão não vai fazer sentido, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Escreveu lá o tema, lançamento de Natal. Então, primeiro story de bom dia, etc e tal. Então, você vai pôr lá a sua xicrinha de café, a foto da xícara de café e etc. Bom dia, estão todas preparadas, estão todas animadas para a nossa nova coleção, nosso novo lançamento e tal. O que você gostaria de ver nessa coleção? E aí você bota a caixinha de pergunta ou então uma enquete. O que você espera para a coleção de Natal? Papai Noel, boneco de neve, etc e tal. Põe lá a enquetezinha lá para a pessoa responder. Segundo story, aí você tem que dar continuidade naquela ideia. Então, você já falou bom dia, já tá tomando café, tá esperando. Fala, nossa coleção de Natal, ela foi desenvolvida com muito carinho para vocês, a gente pensou nisso. E aí você pode contar a história dessa coleção. Por que você teve ideia de fazer essa coleção? De onde que veio? Qual que é o conceito? O que isso tem a ver com o seu público? Você vai começar a contar a história ali para o seu cliente, para o seu público, para ele ficar interessado em ver o que vem depois. Entenderam? Então, de novo, ferramenta de interação. Terceiro story, a mesma coisa. Até agora, gente, nesses stories, você não precisa botar sua cara. Você não precisa aparecer. Você pode fazer isso por texto. Você pode colocar um fundo bonitinho, bem neutro, lembrando que a gente não pode encher de coisa, de glitter, de coisa, de desenho de figurinha. Faz bem neutrozinho ali.
Vai escrevendo ali o que você tem para escrever, para comunicar para o seu cliente. Você não precisa estar aparecendo, não precisa botar sua cara, que esse é o medo que vocês têm, é o maior medo, o maior bloqueio que vocês têm. Ah, mas eu vou ter que botar minha cara lá, eu tenho vergonha, etc e tal. Depois, mais para frente, a gente vai falar disso, mas você não precisa. Se você quiser, você pode fazer um dia inteirinho de stories sem botar sua cara e você vai ter resultado bom ali com essa sequência. Então, escreve esse script, escreve a ordem das coisas. O que vai ser o meu terceiro story? O que eu posso colocar? Ah, aqui eu posso falar alguma coisa sobre a parte técnica. Lembra da descrição de 3 passos que a gente faz lá nas legendas, que a gente faz nos anúncios do Elo 7? Tenta fazer, você pode fazer um story com cada uma dessas, cada parte, cada passo da descrição de 3 passos. É lógico, de uma forma bem mais informal. Então, e vai fazendo no decorrer do dia. Ah, no quarto story eu vou mostrar o primeiro personagem, depois eu mostro o segundo, depois no final eu falo como comprar, e etc e tal, e monta o seu scriptzinho assim. Pra tudo, gente, pra tudo. Se for fazer informativo, se for fazer qualquer coisa que você for fazer de story, monta esse pequeno script para você não se perder ao longo do dia, porque a gente fica muito tentado a ficar botando coisas aleatórias e acaba se perdendo. Lembrando mais uma vez, facilitar a leitura. O story tem que ser limpo, limpinho. É fundo branco com escrita preta, o fundo clarinho com escrita escura, contraste. Fundo preto com escrita branca, apesar de que o fundo preto com escrita branca irrita um pouco o olho. Pensa de um jeito ali que seu cliente não vai deixar de ler, não vai deixar de ver. Porque não tá agredindo o olho dele, não tem aquele monte de coisa colorida, não tem aquele monte de gif piscando, não tem aquela overdose de informação. Então, quanto mais limpinho, melhor. Imagina um livro que você compra na livraria e que você vai ler, que ele tá lá limpinho, bonitinho, com de vez em quando aparece uma ilustração, alguma coisa ali, mas quanto mais limpo, melhor para facilitar a leitura do seu cliente. Outra coisa, postar todo dia, já falei para vocês, tem que ter frequência. Tenta postar pelo menos 10 por dia, pelo menos, dividido nos 3 períodos, de manhã, de tarde, de noite, com intervalos de 15 minutos entre um post e outro, no mínimo, tá? Divide nos turnos direitinho. Outra coisa que eu já falei para vocês usarem a interação. O Instagram disponibiliza as ferramentas, usem as ferramentas. Usa GIF, usa música, usa emoji, o que vocês quiserem ali, caixinha de pergunta, enquete. Quanto mais interação tiver nos seus stories, melhor. Então, use essas ferramentas. Lógico, né, gente? Lembrando mais uma vez, falar isso para vocês até o final dessa live, com contexto e de dentro do tema, dentro do que você está falando. Não vai usar de forma aleatória, não, porque senão perde o sentido. Outra coisa, chamar esse cliente para o inbox. Tenta chamar esse cliente para o inbox. Dependendo do que você vai fazer, dependendo do que você está postando ali no Stories, fala para ele, me manda no direct o que você acha. Me manda no direct se você tem alguma dúvida. Me chama no direct. Por quê? Porque o direct, ele é o ápice da intimidade. Ele é o ápice da intimidade. A pessoa te chamar lá no direct, ela tá criando um nível de intimidade muito grande com você. Então, o Instagram, o algoritmo, ele entende isso. Ele fala, nossa, se essa pessoa saiu desse stories e chamou ela lá no inbox dela, lá no direct, é porque realmente foi muito relevante, é porque realmente ela tem interesse. Então, essa pessoa, ela é importante, ela é relevante. E aí, ele otimiza o seu alcance, ele te manda mais adiante. Entenderam? Então, tenta chamar as pessoas pro inbox. E não deixa de responder ninguém. Responde todo mundo lá no inbox. E se for caixinha de pergunta, compartilha a resposta nos seus stories. Beleza? A menos que às vezes a pessoa faz uma pergunta um pouco embaraçosa, assim, e é constrangedor responder nos stories, você pode responder direto para a pessoa, mas não deixa de responder. Aí outra dica que eu coloquei aqui para vocês é o dia do cliente, que eu já expliquei para vocês como é que é. Vocês tiram um dia da semana e faz aqueles stories daquele dia, tudo de dia do cliente, tudo com feedback, assim, foto, depoimento, essas coisas que os clientes forem te mandando dos produtos, você coloca ali naquela sequência de stories. E agora vem o que eu prometi para vocês lá atrás. Quando errar, eu escrevi um texto, mas eu errei uma palavra, tive um erro de português, um erro de concordância, ou então eu estava falando ali, eu fiz um vídeo falando e errei
Na hora que eu fui falar a palavra, falei uma coisa absurda ali, errei a concordância, errei o verbo, errei não sei o quê e tal, falei bobagem, desde que não seja bobagem ofensiva, né, coisa que o Instagram não gosta, mas tipo, falei alguma coisa ali e tal. Se você errar, eu já falei pra vocês, esse tipo de erro não apaga e não edita, porque o Instagram não gosta disso, o algoritmo ele vê isso como uma coisa negativa. O que você vai fazer? Você vai corrigir no próximo Stories. Então faz um Stories depois daquele e corrige. E fala assim, olha, no Stories anterior escrevi a palavra tal errado, tá aqui a correção, a palavra certa e tal. Não precisa nem ficar justificando porque que você escreveu errado. O corretor do Google, o corretor do meu celular. Não precisa ficar falando isso. Você pede desculpa ali pelo erro e corrige. Coloca só corrigindo o Stories anterior, a palavra tal, a forma correta de escrever é essa. Eu falei tal coisa, sabe? Corrige no próximo Stories, tá? Mas não apaga e não edita o que você tinha feito antes. Beleza? Então, essas são algumas dicas do jeito certo de fazer. Aí agora eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de Story Shop. O que é o Story Shop? É você usar a ferramenta dos Stories com o objetivo de venda, para vender mesmo os seus produtos. E como que você vai fazer isso? Primeira coisa, você vai definir o objetivo do seu Story Shop. Você está fazendo um lançamento? Você está lançando um produto novo na sua loja? Ou você está fazendo uma promoção? Você está dando desconto, fazendo uma promoção de desconto ou de combos, etc e tal, na sua loja. Então, defina primeiro sobre o que você vai falar. Mais uma vez, a questão do tema é muito importante para ter contexto. Definido o tema, se for um lançamento, a gente tem que lembrar o seguinte, antes a gente pensar nisso. A gente tem que pensar primeiro em como funcionam os stories. Conteúdo rápido, 15 segundos cada story, num prazo de 24 horas. Então, aqui está o poder dos stories para você fazer venda, para você otimizar as suas vendas. Essa questão do 24 horas no ar. Esse é o poder. Por quê? Porque isso gera escassez. Você vai deixar muito claro para o seu cliente, você vai deixar muito claro para o seu seguidor, para o seu público, que aquela promoção, ela só é válida dentro daquele período de 24 horas que o Story estiver no ar. O Story saiu do ar, não vale mais aquela promoção. Então, quando você deixa isso claro e comunica o seu público, o seu cliente antecipadamente, você faz uma antecipação bem feita, comunicando que isso vai acontecer, o seu cliente, ele não vai querer perder a chance de comprar. Então, ele vai comprar naquele período de 24 horas, ele não vai deixar passar aquilo ali, ele não vai ficar pensando, ele não vai ficar tendo dúvida. Tipo, gostei muito, mas depois eu vou lá e compro. Não, se você tá dando uma super condição para ele ali, naquele período de 24 horas, vai ser muito difícil ele recusar esse benefício para poder comprar num outro momento. Então, esse é o ouro do Story Shop. Esse é o ouro do Story Shop, essas 24 horas que o post fica no ar. Que se você trabalhar direitinho, você consegue ter uns picos de venda bem interessantes ali. Então, vamos lá. Você está fazendo um lançamento. Quando você está fazendo um lançamento de produto novo, você não vai oferecer desconto, é óbvio. É um produto novo que você está lançando. Ninguém faz isso, lança um produto novo e oferece desconto para quem comprar. Mas você pode oferecer uma condição especial de lançamento. Entendeu? Então, você pode pegar o seu produto, você vai fazer uma antecipação com o seu público, com os seus clientes. O que é antecipação? Uns 15 dias antes do seu lançamento, você vai começar a conversar com as pessoas ali, de preferência nos mesmos stories, ou você pode fazer alguns postzinhos no feed também, mas usa os stories para conversar e vai explicar. Fala, olha, preparem-se, dia 20 de janeiro vai ter um super lançamento, eu vou lançar uma coleção muito bacana de férias e etc e tal, estejam aqui, os produtos estão lindos. Pode ir dando uns spoilerzinhos, mostrando partezinha de produto para o povo ficar meio atiçado e tal. Vai fazendo essa antecipação, vai conversando. Fala, e só no dia 20 a gente vai ter condições especiais para quem comprar aqui nos stories.
Beleza? Já vai avisando as pessoas, já vai avisando o seu público. Aí o que acontece? Quando chegar dia 20, que é o dia do lançamento, você vai de manhã já fazer a postagem do lançamento, começar a sequência de tema ali, lançamento dessa coleção, e você vai falar qual que é a condição especial. Então vamos supor, só para quem comprar, as pessoas que comprarem através desses stories, só hoje, no dia do lançamento, elas vão ter um cupom de desconto para uma próxima compra, ou vão levar um brinde especial, sabe? Coisa desse tipo. Pense em uma condição especial para lançamento, e essa condição ela só vai valer no período de vigência desses stories, nessas 24 horas que o story tiver acontecendo, estiver rolando. Acabou, acabou. E isso você tem que deixar super claro para o seu cliente e não pode abrir exceção. Se depois o seu cliente vier falar com você, te chamar no WhatsApp, te chamar no Instagram mesmo, lá no direct, falar, eu perdi o story, não sei o que, não tem como você fazer para mim. Falou, olha, infelizmente não. Era só naquele período do stories mesmo. A gente fica com muita vontade de abrir exceção, mas não pode. Por quê? Porque senão a próxima vez que você fizer, ele vai entender que existe essa exceção. E aí ele não vai ter mais essa urgência de comprar no período de 24 horas. Então não abram exceções depois. Outra coisa que você pode fazer é Store Shop para promoções. Aí as promoções, o que você pode fazer? A mesma coisa do lançamento. Você pode falar, olha, tem alguns produtos na minha loja que eu vou colocar em promoção, então a gente vai ter uma semana de promoção. Eu vou colocar nos stories o tempo que o story estiver valendo, vai ter um desconto de, sei lá, 50%. Depois que acabar os stories, o produto continua com desconto, mas o desconto é bem menor, aí é desconto de 10%. Se você quiser aproveitar esse desconto maior, de 50%, é só através dos stories. Entendeu? Então você pode oferecer o desconto ali na promoção dentro desse prazo, você pode oferecer cupom de desconto para uma próxima compra, você pode, vários benefícios, brindes também, qualquer coisa você pode fazer, combos, o combo dinossauro, você pega 3 dinossaurinhos lá, feltro, crochê, qualquer coisa lá e monta um combozinho e fala, esse combo só está disponível à venda do combo com desconto no Stories. Eu não tô vendendo, não vendo esse combo na minha loja, não vendo de outra forma. Só dentro dos Stories no período das 24 horas para quem comprar nesse período. Então, é uma outra, como que fala? Um outro objetivo, né, de você usar. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar muito claro, quando você estiver fazendo a antecipação, avisando para o seu público, para os seus clientes que isso vai acontecer, você vai deixar muito claro as regras, como que vai funcionar esse Story Shop. Então, você vai explicar, fala assim, olha, a quantidade de produtos que eu vou disponibilizar em condição especial no Story Shop é uma quantidade limitada, mesmo se você trabalha com encomenda, tá? Você fala, são só para as 10 primeiras encomendas, são só para as 5 primeiras, você vai limitar, que é para intensificar, aumentar essa urgência, essa escassez da pessoa, para a pessoa já ficar ali esperando mesmo, para não perder a chance de ter. Outra regra interessante também, você pode falar no começo do dia, você fala, olha, agora eu vou começar a mostrar os produtos para vocês, em cada produto vai ter uma caixinha de pergunta, aquele produto que você quiser comprar, você vai escrever eu quero na caixinha de pergunta. Terá prioridade de compra quem escrever eu quero na caixinha e os primeiros que responderem. Fechou? Porque aí o que você consegue? Primeiro, você consegue mandar essa pessoa lá pro seu direct. A pessoa respondeu eu quero, você vai chamar ela no direct e vai negociar com ela ali. Então, o Instagram acha super joia, ele não quer saber o que você está fazendo para mandar essa pessoa para lá, desde que você não fira as diretrizes da comunidade. Mas você mandando, ele vai entender que você foi relevante. E você vai ter um monte de resposta em caixinha de pergunta ali também, que também vai fazer com que o Instagram comece a mandar esse seu Story Shop para um monte de gente. Entenderam? Então você vai fala assim, olha, a regra, vou começar a postar os produtos, a partir do próximo story eu já começo a postar os produtos, cada produto tem uma caixinha de pergunta, escreva eu quero na caixinha, se você tem interesse por esse produto e a gente vai dar prioridade para aqueles que chegarem primeiro. Fechou? Então essa é uma regra que é interessante. E regras de pagamento também. Então, vamos supor que você está fazendo um desconto, mas aí para esse desconto é só para quem pagar no Pix, só para quem fizer depósito. Se for pagar com cartão, o desconto é menor. Então, já coloca as regras, explica direitinho ali como é que vai funcionar.
E outra coisa importante é que você tem que lembrar de postar ao longo do dia. Você não vai pegar aquela cacetada de produto e postar tudo de uma vez. Pelo amor de Deus, você tem que dar um intervalo de pelo menos 15 minutos entre um post e outro, dos stories, e não postar tudo de uma vez. Então, separa também de manhã, de tarde, de noite e tal direitinho, dá esses intervalinhos para poder não deixar o algoritmo doido. E aí, qual que é a dica extra que eu trago para vocês, que eu até já comentei? Você não precisa aparecer nos stories. Não precisa. Você pode fazer texto, você pode colocar a foto do seu produto de fundo com o texto por cima. Você pode no Story Shop, vai ser só produto. Se você quiser aparecer, você pode aparecer no começo, se você achar mais fácil falar as regras do que escrever, aí você pode aparecer falando. Se você não quer aparecer, escreve essas regras direitinho e coloca o textinho ali, como vai funcionar, etc. Você pode fazer tudo por escrito. Tudo por escrito. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando você faz por escrito, você deixa lá tudo escritinho, bonitinho, o seu público não vai conseguir em 15 segundos, o seu cliente não consegue em 15 segundos ler tudo que você colocou ali. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que meter o dedo ali para poder travar aquele story para ele conseguir ler. E quanto mais tempo ele passa no seu story, mais o Instagram te acha relevante. Então, isso é ótimo. O seu cliente ir assistir os seus stories e depois voltar aos stories para assistir de novo, isso é maravilhoso. O Instagram adora isso. O seu cliente botar o dedo ali para dar pausa no seu story, não deixar avançar, para ler, para entender o que está ali, isso é ótimo, isso é excelente. É sinal que você captou a atenção dele, que ele realmente está interessado no que está ali. Então, comecem a pensar os stories com essa estratégia. Você não precisa aparecer. Você só precisa ter essa coerência, esse contexto, essa continuidade, beleza? E se por acaso você quiser sentir necessidade de aparecer, você falar, não, é muito mais fácil eu explicar isso falando do que escrevendo, porque eu acho ruim ficar digitando o texto, eu prefiro falar e etc. Usa filtro, gente. Usa os benditos do filtro, não fica preocupado que a pele tá manchada, que tá com olheira. Mas eu acabei de acordar, tô com olheira, minha pele tá manchada, não sei o que tá. Usa um filtro. Escolhe um filtro bonitinho ali que você gosta, que não te deixa muito deformada também, né? Porque tem uns filtros que a gente fica com os bocão grandão. Escolhe um filtro bacana ali, que só dá uma uniformizada na sua pele, que te deixa bacaninha, te deixa legal. Usa o filtro, você vai se sentir mais segura para poder falar. E se você escrever o script direitinho ali do que você vai falar em cada story, não tem que ter medo do que vai dizer. Tá escrito ali, já foi pensado antes. Já tá escrito ali que esse story é para informar as regras do Story Shop. Então pronto, você vai abrir o seu stories e vai falar, falou, oi galera, beleza e tal. Vocês estão ligados aí que a gente vai começar, a gente vai fazer um Story Shop dia tal. A gente vai vender aqui nos stories. Quais serão as regras? Eu vou falar as regras para vocês já irem se preparando. Forma de pagamento é essa e essa. A promoção só vale o tempo que durar o story. Passou o story, não tem promoção mais. Os descontos vão de tanto a tantos %, e etc. Explica. Já está programado antes. Você já fez o script, você já anotou. Problema nenhum você olhar ali o que está anotado e falar para as pessoas. Tá? E você só vai perder esse medo de aparecer a partir do momento que você aparecer pelo menos 10 vezes. Na 11ª, você já vai estar perdendo o medo, já vai estar perdendo a vergonha de aparecer. Agora, se você sempre ficar com esse medo, com essa vergonha, e nunca começar, nunca ousar, nunca for lá e fazer, aí você sempre vai ter medo de aparecer, você sempre vai ter vergonha. Vai fazendo do jeito que der, do jeito que sai aí, e vocês vão ver que rapidinho vocês vão perder essa vergonha de aparecer. E use e abuse dos filtros. Tá? Compartilha a live. Se você está no YouTube e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e já dá um joião bem grandão. Eu não vou pedir joinha, porque eu acho que essa live merece um joião bem grandão. E aí, sempre que tiver algum conteúdo novo no YouTube, você vai ser notificado, você vai ser lembrado. É só inscrever-se no canal e ativar o sininho lá das notificações, que o YouTube sempre vai te falar o que tem de novo aqui.